boa noite a todos, a quem nos está a ver ou no site ou no Facebook ou diretamente através do link para mais uma sessão. Hoje o tema é cibersegurança, cibersegurança um novo normal, que acaba por ser aquilo que temos estado a falar antes de irmos aqui para o direto, mas também alguns dos temas que temos falado nos eventos e nas ações anteriores. E hoje temos connosco, primeiro, o engenheiro João Simão, a ver se eu não me engano, um amigo de alguns anos e com quem e chegou agora o engenheiro Filipe Frasquito, nosso Filipe, a horas mesmo, excelente, muito bom. Me estava aqui a apresentar neste caso o engenheiro João Simão, a ver se eu não me engano, diretor da Unidade de Sistemas de Informação e Telecomunicações da Polícia Judiciária. Se não é isto, é mais ou menos parecido, não é? Certíssimo, é mesmo isso mesmo. Sistemas de Informação e Comunicações. Exatamente, muito bem. Por isso, a nível da cibersegurança, temos aqui adicionalmente alguém que nos pode andar a controlar, não é? Neste momento não, porque estamos aqui a falar, mas aqui a Polícia Judiciária também não falarei, o objetivo não é falarmos das nossas instituições, mas obviamente a nossa experiência acompanha-nos diariamente. Temos connosco o nosso estimado professor do Instituto Piaget, este semestre, se bem me recordo, da Unidade Curricular de Base de Dados, o engenheiro Wilson Lucas, também coordenador da Unidade de Cibersegurança do Instituto de Informática da Segurança Social. E mais uma vez, e neste caso agradeço a disponibilidade do engenheiro Filipe Frasquito, de, à última da hora, ter vindo substituir o nosso colega Carlos Oliveira, por motivos pessoais não pôde estar presente, mas acaba por ser importantíssima a presença do Filipe, até porque é também não só o diretor da área de negócio ou da unidade de negócio da Infraestruturas de Portugal Telecom, mas o nosso coordenador do CETESP de Cibersegurança e Redes de Computadores, no qual temos, e tenho a acompanhar-me comigo, a Alexandra Silva, futura engenheira, daqui a uns tempos, por tirar o CETESP e tirar também a licenciatura a seguir, nunca se saberá, mas aluna do CETESP, exatamente, aluna do CETESP de Cibersegurança, por isso, Alexandra, estás à vontade, apesar de teres aqui dois professores, eles hoje não te estão a avaliar, por isso não há problema, porque ainda por cima são os dois teus professores, eles não te estão a avaliar hoje, estás à vontade. Neste caso, boa noite. Agradecendo a disponibilidade de todos mais uma vez e a quantidade de pessoas que temos a ver-nos, que sabemos que é sempre imensa, gostaríamos de começar aqui por interpelar, como sempre, o nosso convidado, começarmos sempre por esta componente e, como falámos logo no início, ou como o Wilson estava a falar, cibersegurança, vamos ver depois destes feriados, vamos ver depois desta pandemia, vamos ver o que é a cibersegurança. Isto há um ano, isto eu costumo dizer que às vezes os consultores, e eu sendo um deles, não é? Costumamos criar umas buzzwords e há uns anos falava-se de transformação digital, depois veio os componentes dos Big Data e parece que o Cybersecurity entrou agora na moda. É apenas uma moda, engenheiro? Isto, neste caso, isto é o hábito de ter trabalhado consigo. João, é apenas uma moda ou é uma preocupação que tem que estar subjacente àquilo que é a nossa componente diária? Boa noite a todos. Então, o que é que eu posso dizer, não só da experiência, como do estado atual? Moda não é de certeza. O que é e vai ser uma preocupação. Mas deixe-me começar por dar aqui só duas notas. De facto, este conceito do ciber, há muito se vem falando, e tem fronteiras tão próximas com... Sim? Não, houve aqui um erro só de som que entrou ao mesmo tempo, peço desculpa, continua. Ok, não tem stress. E aqui existem conceitos que convém nós distinguirmos claramente, e há uns que eu vou-me abster de comentar, que é a questão da cibersegurança e a questão do cibercrime. São conceitos completamente diferentes, são conceitos que muitas vezes se misturam, não só na envolvência e na conversa que nós temos, mas a cibersegurança é um momento, é uma realidade, é algo que nós vamos ter que encarar de uma forma mais realista, vamos ter que olhar para ela diariamente, não só as empresas como o cidadão na sua atividade normal diária, como na sua atividade na organização. Cybercrime, como todos nós sabemos, é algo feito, algo que é do foro criminal
e pronto, e a Polícia Judiciária tem esta competente interna e eu, portanto, é um assunto que posso abordá-lo só muito superficialmente, mas é algo que os meus colegas é que têm vamos lá ver, essa atividade e essa incumbência e eu tenho que me abster de comentar. Agora, é importante distinguir e hoje em dia o conceito de cyber vai ser a nossa realidade, vai ser a nossa vivência. Quem anda nos sistemas de informação vai ser algo que nos vai acompanhar agora e para o futuro, que mude uma buzzword para outro conceito, mas este vai ser o grande momento, vai ser o grande processo que nós temos, porque não podemos deixar de não perceber e não podemos confundir todas estas questões de segurança de informação, cibersegurança, isto é tudo questões, umas diferentes em relação a outras, mas este vai ser, talvez, para quem vai lidar com sistemas de informação, vai ser uma das maiores preocupações que hoje em dia nós sentimos, e eu em especial no local onde estou, no organismo onde estou, temos uma preocupação diária de não só de proteção, mas antever algum risco, algum perigo, nomeadamente na preservação da nossa informação. Mas pronto. Muito bem, eu não podia estar mais de acordo, e fazendo um pouco aqui de resenha histórica, o que disse é verdade, porque realmente as empresas hoje em dia têm todos os seus ativos, ou a maior parte dos processos, assentes em ativos digitais, não é? E, portanto, se cada vez mais vamos a transformar processos para o mundo digital, é normal que este tema da cibersegurança tenha de estar desde o início presente, porque senão, como disse muito bem, vamos ter o risco a aumentar dentro das organizações. Portanto, no mundo físico, como tínhamos se calhar há 20 anos atrás, não se pensava neste tema ciber. Hoje em dia é inevitável. É inevitável e como diz, e bem, estou completamente de acordo, as organizações vão ter que se adaptar, vão ter que incorporar a segurança desde o início, desde a própria gênese da ideia. Portanto, vai ter que nascer com o princípio de segurança by design e by default. Não vejo outra opção, porque senão a empresa vai ter um risco acrescido ao disponibilizar o produto ou serviço e a coisa não vai correr bem. Eu acrescentava só mais uma questão, e indo de acordo com as palavras do Wilson, que no momento em que nós começámos a pensar e a ter que arquiteturar todas estas infraestruturas digitais, pensámos na questão do RGPD, ou seja, quando nasce um sistema, já ao dia 2, nós incutimos que existe esta necessidade de incluir este normativo. A questão do cyber vai ser exatamente a mesma coisa. Sai uma ideia, quando sai uma ideia, tem que sair automaticamente nessa ideia uma arquitetura de segurança ou um framework que, de alguma forma, possa já ser algo que esteja aceito, ou seja, já é algo que vai nascer numa arquitetura nova, seja ela aplicacional, seja ela rede de comunicações, seja ela o que for. Por menos eu tenho esta ideia e acredito que não iremos trabalhar de forma muito diferente, em que estes modelos arquiteturais não venham já com uma nova faceta de segurança. Eles já vinham com esta realidade de segurança, mas era uma segurança empírica vai-se juntar ao sistema da empresa, ao sistema do organismo. Agora não, cada vez que com este conceito do cyberespaço, ou seja, a organização tem que se adaptar a este novo conceito, não foi só a questão do vírus, mas foi este novo conceito do trabalho à distância. Cada vez mais nós temos que incluir nos novos sistemas, nas novas estruturas, um conjunto de necessidades que visam garantir esta questão da cibersegurança. Já agora ia lançar aqui um desafio à Alexandra: o que é que ela teve já de formação
para, por exemplo, quando pretende desenhar algo ou pretende propor a algum dos seus futuros clientes alguma estrutura nova, o que é que ela poderia sugerir ao nível dos temas. Vai sobrar para o Isto é Filipe. nenhuma maldade, isto não é maldade. Eu não estou ainda qualificada para poder dar resposta a isso que me está a pedir, vou-lhe ser muito sincera. Eu, enquanto consultor, enquanto desenhadora de projetos de segurança, tenho algum know-how, mas enquanto planear e dizer é este equipamento ou aquele, eu não consigo ainda dar esse tipo de feedback, esse tipo de opção, não é? Porque ainda Isto não tenho. era uma brincadeira, porque Mas eu sei, sei. à parte Então, possivelmente do Wilson e do Filipe, por muito que nós venhamos a viver a questão da experiência, o tempo que se está perante uma organização, dá-nos alguma facilidade de compreensão de algumas necessidades. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer com isto que esta questão do mundo cyber não é algo que se aprenda só a ler um livro, é algo que obrigatoriamente nós temos que viver uma experiência, temos que viver, temos que partilhar conhecimento com outras pessoas. Isto não se aprende só por frequentar uma cadeira, por ler um livro. Não se consegue ter porque é vasto. Este conceito do cyber é vasto, isto é vastíssimo. Daí que eu digo que não é algo para agora, é algo que já tem um passado, tem agora um presente e vai ter um futuro complicado. Evidentemente a tecnologia irá sempre acompanhar, a tecnologia irá sempre dar uma palavra, mas é algo que garantidamente vão surgir algumas especializações neste mundo do cyber, só do cyber, porque vão ter matéria para poder trabalhar e para, de alguma forma, garantir o legado, ou seja, garantir o dado que é vital para a organização, porque há muitas organizações que têm dados, muitos deles não têm valor nenhum. E o dado com valor é este dado que é importante e é este dado que importa garantir, importa que a organização crie todos os mecanismos de preservação. Está bem? Exato. Posso introduzir e adicionar algumas coisas, concordo com tudo o que os colegas disseram, os colegas de painel, como é óbvio. Referir rapidamente que, sem dúvida nenhuma, que é fundamental e que vai aparecer, que já começa a existir esses frameworks em que a segurança tem que nascer no início de qualquer arquitetura, no início de qualquer desenvolvimento aplicacional, no início de qualquer lançamento de uma estrutura nova de sistemas e tecnologias de informação. Sem isso, é impossível. E é aquilo que tem acontecido e por isso é que estamos sempre atrás do prejuízo, é normal, ou fazer só no final um assessment de segurança não chega, claramente não chega. Portanto, isso tem que ser feito no início, tem que ser feito no desenvolvimento. E os conceitos que já foram aqui identificados como o by design e o by default, security by design, security by default e privacy by design e privacy by default, são fundamentais. No entanto, eu queria acrescentar um que eu acho que vai ter, que já começa a ter alguma tração e que vai ter mais tração no futuro, que é uma coisa chamada Zero Trust. Isto é, para que algo a nível de segurança seja bem identificado, nós devemos não confiar em ninguém. Não confiar em ninguém e dar explicitamente os acessos necessários a cada utilizador, a cada perfil, para a partir daí construir, digamos, o edifício com as coisas bem, para já com o contexto bem definido sobre a arquitetura e sobre a aplicação e, por outro lado, bem identificado relativamente às pessoas que necessitam de aceder àquilo ou à outra, qualquer outra parte da solução. Deste modo conseguimos proteger os ativos a nível da cibersegurança e também conseguimos proteger os dados com informação, que é fundamental. O João há bocadinho referiu que há muitos dados que não são informação e que não valem nada, é um custo, mas esta componente de proteção dos dados que têm informação, e informação hoje em dia é, digamos, é o novo petróleo, toda a gente fala e é um facto, com a informação nós conseguimos tirar muito proveito e ter um grande potencial, e isso é que é importante conseguirmos proteger. E acho que este Zero Trust vai ser algo que já começa a ter alguma tração e no futuro muito breve vai dar passos largos. Só queria introduzir este tema. Certo, eu, se me permitirem, estou de acordo com o Filipe,
Porque é que aparece o Zero Trust? Porque a arquitetura da empresa, em termos de proteção, confiava no seu interior, não é? Confiava nos seus empregados, confiava no seu ecossistema. Hoje em dia, ou há muitos anos, ou há alguns anos, deixou de ser verdade, não é? Portanto, como sabem melhor que eu, o perímetro de segurança deixou de existir, portanto, deixámos de ter as muralhas do castelo, e hoje em dia o perímetro está aqui, por exemplo. Portanto, parece-me também uma tendência que devemos seguir, este tema de Zero Trust. Mas tinha aqui uma pequena provocação, pegando no que disse o João Simão. De facto, o tema ciber é bastante vasto. O profissional de cibersegurança tem que ter um leque muito amplo de capacidades, o que não é fácil de encontrar. Depois o que eu observo é que tem uma linguagem própria e que é difícil, às vezes, de passar a mensagem a outras unidades de negócio, nomeadamente aos boards, ou outros corpos diretivos. E também há outro tema que eu gostava de introduzir, já falámos do tema de tecnologia, de frameworks, que é o fator humano. Quando temos, por exemplo, as estatísticas, ainda agora com o tema do Covid, com 217% de aumento do phishing, estatística do CNCS, a estatística da IBM, 14.000%, portanto, quer dizer, qual é que é o balanço em termos de comportamento humano com inovação tecnológica? Como é que gerimos isto? Alguém se quer? Ninguém arrisca. Eu aí diria Para vocês, claramente que... eu e Alexandre só moderamos, vocês é que respondem. Ok, eu indico aqui os 3 pilares, não é só para a cibersegurança, mas a cibersegurança também é fundamental, que sem esses 3 pilares que estamos a falar de processos, tecnologia e pessoas, não se chega a lado nenhum. Claro. E isto não é só para a cibersegurança, portanto, mas neste caso é algo que se tem visto e já há dados a nível global, em Portugal também, mas a nível global, da necessidade de recursos com especialização nesta área e que possam ter capacidade, e mais uma vez como aquilo que o João disse há bocadinho, João Simão, que é fundamental, em conjunto, todas as entidades em conjunto, partilha de informação, conseguir ser mais lesto do que os atacantes ou as pessoas que tentam fazer entrar, penetrar, nem que seja com o intuito criminal, não estou a levar para aí, mas só as outras componentes, porque é algo que já aprendemos há muito tempo, de largos tempos, que qualquer red team contra uma blue team, portanto red team é a que ataca, a blue team é a que defende, são raras as exceções em que a blue team ganha. Isto é real. Portanto, quem ataca tipicamente está sempre em vantagem, porque basta descobrir o ponto, um elo mais fraco e toda a cadeia está por esse elo mais fraco, não está pelo elo mais elevado e com segurança mais elevada. Portanto, digamos que as pessoas são fundamentais, mas sem os 3, volto a referir, sem os 3 pilares fundamentais, é muito difícil conseguirmos chegar lá. De acordo. Deixem-me só dizer uma coisa e vou só andar um passinho atrás, uma coisa muito simples. E pegando um bocadinho naquilo que o Wilson disse e o Filipe também, a questão das barreiras acabou, não deixou de haver aquelas barreiras, nós, mais uma firewall, mais 2 firewalls, 3 firewalls, isso acabou. Acabou porque a sociedade começou a obrigar que os organismos, apesar de sistemas abertos, torná-los o mais abertos e sem barreiras. E aqui o conceito físico também, a própria tecnologia em si, também deixou um bocadinho esse conceito, que começou-se a perceber que o conceito físico é o menos importante e passou-se para a grande gestão da identidade. A identidade do utilizador, que, ao fim e ao cabo, é este se calhar o ativo mais importante que a organização tem. Ou seja, se a questão da cibersegurança andar um bocadinho à roda deste ativo, desta figura, eu acredito que será talvez um dos caminhos em que
as novas especializações vão ter que perder algum tempo para perceber como é que isto se vai proteger, como é que isto se vai gerir. Portanto, em relação a isto estou perfeitamente de acordo e acredito que eu digo a identidade do utilizador vai ser o ativo talvez mais importante que a própria tecnologia vai ter que agarrar de uma forma. Hoje em dia, comprar mais uma firewall, menos uma firewall, comprar mais um balanceador para a esquerda, um para a direita, como eu costumo dizer, pouca importância tem se nós confiarmos em demasiado na questão do nosso utilizador, do nosso ativo utilizador, e o nosso ativo utilizador fazer aquilo que não deveria ter fazer logo à nascença. Mas pronto, vale o que vale, esta é a minha percepção das coisas. Em relação aqui àquilo que o Filipe disse, destas 3 grandes componentes, eu estou perfeitamente de acordo. A questão dos processos, da própria tecnologia das pessoas, será, vamos lá ver, o mote da gestão de todas estas estruturas. E há uma coisa que essa eu posso partilhar com vocês, que apesar, e eu estando numa estrutura de segurança, apesar de muitos ambientes confidenciais, secretos, altamente secretos e mais, como eu costumo dizer, mais uma montanha de certificações em cima deles, não deixam, e está-se a sentir ao nível da law enforcement, ou seja, todas as forças de segurança, a partilha do conhecimento, a partilha da experiência. Evidentemente que existe esta ou aquela atividade que é muito concreta de determinada força de segurança, determinada unidade de segurança, mas o que havia há uns anos que era completamente obscuro, era algo, era caminhos, era terrenos em que poucas pessoas pisavam, neste momento esta questão da cibersegurança, mesmo do cibercrime, e mesmo ao nível das estruturas tecnológicas de suporte e de segurança, existe uma partilha, porque chegaram todos todos, quer dizer, isto tem que partir sempre de alguém, mas chegou-se à conclusão que o trabalho em equipa acrescenta mais valor do que o trabalho unitário. Portanto, por muito que nós façamos unilateralmente, o trabalho em equipa vai ser mais gratificante e os resultados conseguem ser atingidos de forma mais rápida. Esta questão da cibersegurança, garantidamente, isso podem ficar cientes, e que esta é um caminho que todas as forças estão a levar, da partilha de informação, da construção de redes como as próprias redes, da troca de informação criminal, uma rede que é pública, é a rede Ecodex, é uma rede pública a nível europeia, para a troca de informação criminal entre vários Estados-membros. Portanto, quando é que isto, há coisa de 5, talvez 10 anos atrás, alguém falaria em algo desta envergadura e com estas características, ou seja, há um Estado-membro que partilha determinada informação, essa informação ser possível de criar hits para de alguma forma poderem partilhar e criar sinergias, dado que os recursos também, como são escassos, com este tipo de metodologias, com este tipo de atividades, consegue-se de alguma forma potenciar que a atividade de alarme, que a atividade de análise possa ser mais ágil e mais rápida em relação a determinados crimes. E aqui é aquela parte que eu me abstenho de entrar. Está bem? Então, já agora, e agradeço isto, eu e a Alexandra estamos a interagir muito pouco, o que é ótimo, significa que está a haver uma excelente partilha de experiências e de visão entre todos. Eu, antes de passar à Alexandra, porque acredito que ela tenha perguntas para fazer, eu queria só partilhar o que está a passar nas redes sociais e o que estão a dizer, e também convidar a todos os nossos, quem está, aos participantes nas redes sociais, a colocarem questões, seja diretamente no link do Zoom, seja no chat do Facebook, que já estão a colocar algumas questões, mas queria só
partilhar que os vários comentários que estão a ter, a parabenizar pelo tema, porque é um dos temas em cada vez mais importante, como estou aqui a ler de alguém que comentou, é um tema cada vez mais importante, numa altura em que as organizações devem alinhar os seus objetivos de cibersegurança com as iniciativas estratégicas e prioridades do negócio. Por isso, cada vez mais também em todas as organizações este tema acaba por se colocar, e daí o termos trazido, sendo um dos nossos primeiros temas neste ciclo de seminários, no qual volto a referir. Coloquem as vossas questões que tentaremos responder. Alexandra, alguma questão? Ora, muito bem, eu gostava de fazer aqui uma pergunta relativamente ao cibercrime. Consideram que o cibercrime é um fenómeno de oportunidade ou é casuística ou indústria em crescimento neste caso? Bem, eu posso começar a responder isso, que é fácil demais. Vamos lá ver. As organizações, obrigatoriamente, e agora o que se viu, que é a questão da pandemia, e em relação a Portugal, e é importante falar nisso, não estão minimamente preparadas, não têm os processos minimamente amadurecidos para dizer que vamos trabalhar no mundo digital, que agora sim é que isto vai. Evidentemente que não. Nós tentamos nos levantar, tentar o mínimo que possível para dar uma forma, não pararmos por completo, mas também não ficamos muito longe de estar mesmo parados. Em relação, portanto, e o que é que isto advém? Portanto, isto advém que daqui nós percebemos que temos um caminho, ou seja, temos algo que transformar, temos algo que modernizar, temos algo que aprender, porque isto, a questão do digital é algo que se vai aprender. O que é que eu quero dizer com isto? Apesar de haver esta lacuna, evidentemente que com a lacuna há oportunidade. E a oportunidade vai entrar aqui o mundo do cibercrime. Porquê? Porque à medida que nós vamos dispondo de informação menos protegida e se nós temos esta cruzada de tornar as nossas organizações mais viradas para o exterior, torná-las o mais digital, se não for acompanhado aqui está o triângulo de os processos, a tecnologia e as pessoas, se não tiver a parte da tecnologia e os processos de segurança devidamente materializados, devidamente amadurecidos, portanto o cybercrime vai ser algo que vai dar muito trabalho a muita gente, tão simples como isso. Esperemos que sim, esperemos que sim. Vai ser garantidamente, porque pensem uma coisa, ninguém provoca um crime por vender um rato de 1,50€, mas se eu vender 10 mil ratos, se calhar a coisa já começa a ficar engraçada. Portanto, e pronto, eu para não estar aqui a falar de coisas que possivelmente nem estou habilitado para elas, mas a questão do cybercrime é algo que vai acontecer com valores e com números muito grandes e não é casuística nenhuma, é mesmo uma realidade do processo transformacional. Evidentemente o ser humano vai-se procurar proteger, vai procurar arranjar mecanismos para travar este ou aquele acontecimento, mas a nossa mentalidade, eu falo aqui um bocadinho do nós portugueses, a nossa forma de encarar as coisas tem que mudar um bocadinho, porque o bom samaritano para o mundo digital não funciona. Posso? Vais tu, Wilson? Queres? Avança. Eu segui a minha colher. Ok. Eu só vou aqui complementar com uns dados que são interessantes. Primeiro, relativamente a Portugal, e como foi dito pelo João Simão, portanto, o bom samaritano, nós temos sempre a ideia, já está a mudar um bocadinho, é um facto, que as outras entidades é que são atacadas, nós nunca somos atacados. Aquela máxima que já é dita várias vezes, que só há dois tipos de entidades, aquelas que já foram atacadas e que sabem, aquelas que pensam que não foram atacadas, mas já foram. E só para dar uns dados sobre isto, saiu há coisa de 15 dias, foi no final de maio,
final de maio. Se, por exemplo, a Checkpoint publicou os ataques tinham sido feitos em Portugal e comparativamente com o que é feito a nível de entidades na Europa. Comparou Portugal, Península Ibérica e dentro da Península Ibérica, Portugal e Espanha, relativamente aos outros países da União Europeia. E é curioso que na União Europeia as organizações tipicamente são atacadas, vários tipos de ataques, seja ele phishing, seja DDoS, seja todo esse tipo, inclusive os outros mais graves, à volta de 335 vezes por semana. Isto é a média. Em Portugal e na Península Ibérica, curiosamente, o número é superior. Maior em Espanha do que em Portugal. Em Espanha andamos à volta dos 405 ataques a entidades e em Portugal é 377. A maioria das empresas não faz a mínima ideia, nem sabe que foi atacado, quando, o quê. E isso é uma das coisas que eu acho que é muito importante, é conhecer aquilo que tem, saber e tentar testar e, pronto, para conhecer, perceber quais são as fraquezas e depois gerir riscos. Também é fundamental. Wilson, passo-te a palavra. Certo. Sim, eu queria aproveitar para agradecer e para dar os parabéns à Polícia Judiciária por aquilo que fez naquela semana que nós conhecemos, portanto, 25 de Abril, 1 de Maio. Queria dar os meus parabéns. Acerca do cibercrime, enfim, não sou a melhor pessoa habilitada para falar, mas tenho a sensação de que hoje em dia há uma perfeita industrialização e até podemos, portanto, é fácil contratar e inclusivamente no final do serviço nos perguntam se ficamos satisfeitos. Este nível de sofisticação não está presente, se calhar nem sequer numa indústria normal, nos serviços normais. Às vezes consumimos um serviço, ninguém nos pergunta se estamos satisfeitos. Portanto, hoje em dia não tenho a mínima dúvida que estamos perante um nível de ameaça maior. E, portanto, como é que eu vejo? Há aqui o fator humano que para mim é indispensável, portanto, é sensibilizar as pessoas, fazer aquele trabalho dia a dia, convencer aquelas pessoas que estão em posições-chave, que têm que ter outro tipo de cuidados, portanto, alertá-las para os riscos que todos nós conhecemos, porque infelizmente vemos as notícias e os feeds diariamente e é assustador. E há pessoas que não vivem essa realidade, portanto a nossa missão é muito, a minha visão é muito aquilo que eu acho e muito o meu esforço é sensibilizar as pessoas dentro da organização para que não corram riscos, para que pensem duas vezes e para que levem a cibersegurança a sério, porque é fundamental. Eu vou agora pegar um pouco, e até porque o tempo passa muito depressa. Normalmente o objetivo é ser 30 minutos, já vamos com 35, já os anteriores o objetivo era que fossem restritos, nunca conseguimos. Vou tentar fazer uma pergunta de remate final para todos. Ia soar um bocadinho a provocação também, mas todos nós, principalmente vocês, que trabalham ou trabalharam em estruturas não só académicas, mas muito ligadas. Eu estou a acompanhar ao mesmo tempo as redes sociais e daí estou a ver aqui as questões, não vai surgir alguma questão ainda premente. Mas uma questão, e eu disse que era a última questão, mas quero deixar depois só no final um tópico a cada um de vocês, por isso considerem a última pergunta e depois ainda falaremos algo antes da última. Mas, antes de terminar, peço desculpa. Todos vocês trabalham de forma direta ou indireta com entidades públicas ou nas entidades públicas, no qual eu colaborei também muitos anos e conhecendo mais ou menos a realidade, e isto é tudo muito bonito, mas, ponto número 1, falta dinheiro, ponto número 2, a visão de topo muitas vezes não está orientada, e quando digo a visão de topo estou a falar dos próprias estruturas decisores, não é? As estruturas políticas e afins, e ao final do dia também é muito importante, até porque os ciclos políticos são curtos, é muito importante aquilo que é visível diretamente para o consumidor final, seja ele uma empresa, seja ele um cliente, enfim. Como é que com estes desafios atuais que nós temos, nomeadamente com o 5G que vem aí, não é? Que é uma coisa que eu cá em Portugal não percebo, que nós praticamente não falamos no 5G, enquanto lá fora há discussões sobre segurança e afins, e nós cá parece que passem de level sem ter essa questão. Mas com estas evoluções todas e com aquilo que vocês referiram até agora,
como é que conseguimos colocar situações de segurança ao nível do Zero Trust, por exemplo, com situações como utiliza ao máximo o digital, vamos fazer a correr um site para conseguirmos todos registar-nos, vamos desenvolver uma app que controla as pessoas que têm Covid, e se calhar não há tempo, ou cá em Portugal, que não é só nas instituições públicas, é públicas e privadas, mas aqui o desafio é, porque face à situação que estamos agora, como é que se nós em Portugal vivemos tanto o momento, como é que vamos conseguir parar para planear e ter sistemas e infraestruturas que me garantem a mim, enquanto cidadão, uma política de Zero Trust? Como é que eu tenho a certeza que a Polícia Judiciária, que o Instituto de Segurança Social, que a Infraestruturas de Portugal, a Telecom, que a AT, que qualquer instituição me garante estruturas de segurança, quando se ouve é cortes e quando se vê é sites, vulgo aplicações a brotarem quase semanalmente, onde quem anda nestes meios sabe que não é possível conseguimos garantir estruturas de segurança de um dia para o outro. Deixa à vontade, não vou começar por ninguém, por isso. Então começo eu aqui uma questão muito simples. O que o Ricardo disse é verdade, evidentemente que é verdade. A questão dos cortes e segurança sem dinheiro é complicado. Não é impossível, mas é complicado, e a segurança sempre viveu, eu não diria dinheiro, eu diria que investimento. O investimento pode ser ou não financeiro, mas pronto. Há aqui outra questão que nós também temos que analisar, que é o estado de maturidade dos organismos. Há organismos mais evoluídos em relação a estas matérias do que outros. Agora temos aqui, se calhar, entre todos, um ponto comum, e vamos ter um ponto comum que não entra, possivelmente, em linha com a questão dos cortes orçamentais, que é as pessoas, os nossos utilizadores, as nossas estruturas internas. E nós vamos ter que os trabalhar. Vamos ter que os avisar, vamos ter que lhe dar formação. Os mecanismos internos vão ter que trabalhar todas estas matérias de uma forma mais assertiva, porque de outra maneira, por muitas campanhas, por muitas estruturas tecnológicas e sites internos de análise, de awareness, qualquer coisa destas estruturas sejam feitas, quer internamente, quer externamente, não levam, eu pelo menos estou convicto disso, não levam a tão bons resultados como o trabalhar dos nossos utilizadores, da nossa entidade user, que eu referi logo no início, o trabalhar destas matérias junto deste ativo, porque este ativo vai ser aquele que vai manipular, é aquele que vai interagir com o exterior, é aquele que vai de alguma forma garantir que se calhar 70%, 80% dos meus processos internos de segurança vão estar garantidos. Em relação à Polícia Judiciária, eu irei fazer tudo. Tenho na parte do board, as pessoas têm muita consciencialização que é necessário algum investimento, que é necessário algum tratamento, apesar de este ano vai ser um ano complexo, complicado. Veremos quais são. Nós temos alguns projetos que são mesmo só isso, são mesmo só projetos, são iniciativas que foram identificadas, mas desta ou daquela forma ainda não tiveram aquele caminho. Agora, eu estou convicto que o primeiro passo, e isto já é uma situação de muitos anos, o primeiro passo vai ter que ser dentro das organizações. E dentro das organizações vamos ter que trabalhar de uma forma diferente. Vamos ter que aqui criar aqui pequenas atividades, e estas pequenas atividades vão ter completamente focadas no utilizador, ponto final. Eu estou a dar um foco importante ao utilizador. Em relação, só vou aqui acabar, porque falou aí a questão do 5G aqui em Portugal, a questão do Covid veio aqui baralhar um bocadinho a questão do 5G, porque o 5G não vai existir tão... Eu primeiro estou convencido que não vai existir tão depressa em Portugal, porque o que vai existir é um 4G+, talvez, mas temos que nos preparar para grandes quantidades de informação, e aí cibersegurança, privacidade, a invasão da nossa privacidade vai ser um dos temas para os próximos debates que o Ricardo vai ter, e aqui vai ter muita matéria para trabalhar, porque eu estou convencido que, apesar de se falar muito na Europa no 5G,
creio que é só, neste momento a Coreia, creio que a Coreia do Sul é um grande utilizador. Nós, e mesmo as operadoras e as estruturas de suporte a esta nova tecnologia, não têm ainda os serviços para nós estarmos a pensar que vamos utilizar já de hoje para amanhã. O que vai haver aquilo que muitos já fizeram, Google, Facebook, que é trabalhar grandes massas de dados, grandes quantidades de informação, e é através destes mecanismos que nós vamos ter que olhar para o 5G. Mas pronto. Muito bem. Permitir então, e a pegar num aspecto que o João Simão referiu, que é de facto o utilizador como peça-chave. E eu penso que isto seja uma oportunidade para as organizações e para um conceito que também começa a surgir, que é o Digital Trust, portanto a confiança digital, que incorpora aqui um conjunto de componentes, a ética e a responsabilidade no uso da tecnologia, a privacidade, portanto o respeito pela vontade do titular dos dados, no que diz respeito às operações permitidas ou por ele permitidas no tratamento desses dados pessoais, a transparência nas práticas da organização e que irá produzir, portanto, produtos ou serviços com segurança e com confiabilidade à partida. Tudo isto vai ser muito valorizado pelo utilizador. Portanto, as organizações vão ter que se adaptar, vão ter que aumentar o seu nível de segurança em termos de processos, pessoas e tecnologia, porque senão não vão ter a confiança dos utilizadores. Nós hoje em dia instalamos uma aplicação aqui, a nossa confiança vai mudar, quer dizer, eu não vou confiar em aplicações que não sei o que é que está por trás. Isso, já tivemos vários exemplos, que houve aplicações que tiveram milhares de descargas numa semana e depois acabou. Porquê? As pessoas não deixaram de confiar. Isto é fundamental, na minha perspectiva. Enquanto coordenador da área de segurança de informação e proteção de dados pessoais no Instituto de Informática, aquilo que eu observo é que existe um claro commitment do board para este tema, para apoiar, portanto, o aumento da segurança de informação e da privacidade, naturalmente. O exemplo foi a criação desta própria área há 2 anos atrás. Também o facto de sermos um instituto com uma das certificações ser a 27001, portanto, em termos de processos, temos vindo a melhorar, tendo a certificação já há alguns anos. Do ponto de vista da tecnologia, obviamente, sendo um instituto de informática, está inerente à nossa missão acompanhar e desenvolver as tecnologias assim que elas surjam. E do ponto de vista das pessoas, também dizer que temos feito um trabalho de sensibilização, diria que notável. Posso-vos dizer que o ano passado sensibilizámos ou tentámos chegar a à volta de 3.000 pessoas, que eu acho que é um trabalho meritório, tendo em conta a dimensão da equipa, mas também tem uma grande ambição e, portanto, também ficar patente a importância que damos aos três vetores e, em particular, a este último, como disse o João Simão, fundamental nas organizações. Eu vou lançar aqui um tema diferente que eu acho que é também muito importante na ótica dos utilizadores, e que é o convívio que existe entre a parte pessoal e a parte empresarial. Cada vez mais esse mundo está a começar a juntar-se com os equipamentos que existem, os equipamentos móveis, com o Bring Your Own Device, e as empresas têm que conseguir, e eu acho que aí o modo operandi para conseguir garantir a segurança a nível da entidade, da identidade da pessoa é a identidade digital. A nível empresarial tem um conjunto de controles adicionais, tem um conjunto de políticas bem definidas e procedimentos bem definidos, e tem que se conseguir fazer essa separação. E a separação tem que ser feita de uma ótica relativamente transparente para o utilizador, para que o utilizador consiga utilizar e tirar partido dos mecanismos que existem hoje em dia, porque, mais uma vez já foi dito, isto é global. Hoje em dia eu utilizo o meu dispositivo, pode ser meu para coisas empresariais como para coisas pessoais, mas tenho que conseguir fazer essa separação, e isso não é fácil. E eu acho que esse modo promíscuo que vai existir e que já existe
cada vez vai ser maior e as entidades têm que ter essa capacidade de gerir esse risco, mas por outro lado conseguir manter e garantir a identidade digital dos seus utilizadores. Porque eu diria que uma entidade que diga não, os utilizadores não podem utilizar nenhuma aplicação fora daquilo que está restrito à entidade, os utilizadores também não vão gostar, como é óbvio. É normal. Portanto, é normal porque existem muitas que dão jeito, inclusive é para a parte do trabalho. Agora, tem que haver realmente processos e políticas bem definidas para isso. E esse mundo cada vez vai se juntar mais, eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Relativamente ao 5G, eu estou um bocadinho de acordo com o que o João Timão disse. O 5G, o Covid veio aqui atrapalhar um bocadinho o desenvolvimento do 5G em Portugal. Apesar de já haver muitos testes com os operadores, os 3 principais operadores nacionais, o facto é que o processo em si, portanto, está semi-parado novamente, já há algum tempo. Ele já deveria ter avançado o ano passado, não avançou, era para avançar no primeiro trimestre deste ano e devido ao Covid não sabemos quando é que isso vai avançar. No entanto, eu acho que o 5G, em termos de cibersegurança, não vai trazer nada adicional àquilo que já existe. O que vai trazer é que as coisas vão ser muito mais rápidas e se alguém consegue aceder a dados, vai retirar esses dados de uma forma muito mais rápida. E, portanto, a capacidade da empresa reagir terá que ser muito mais rápida. É aquilo que eu acho, que calhar estou errado, também não domino a parte do 5G, sinceramente. Tenho algumas ideias, mas não domino. Mas acho que essencialmente o que vai trazer o 5G, o que vai potenciar é a utilização do Edge Computing mais localizado, onde vão haver dados que vão ser trabalhados diretamente aí e, portanto, será mais um foco de ataque. Portanto, mas em termos de tecnologia, a proteção será relativamente idêntica àquilo que existe hoje em dia, tendo as empresas que ter uma capacidade de resposta muito mais rápida do que aquilo que têm. Porque se hoje demoram alguns dias primeiro a perceber e depois conseguir responder, algumas outras de forma mais rápida, com o 5G tem que ser em horas, porque senão já foi. As filtração mais rápida. Deixem-me só dizer uma coisinha aqui rápida, só para concluir que o tempo, isto a conversa é que mais aqui a questão do 5G, portanto, e este era o outro tema, é outro tema que dá para muita conversa. Será um tema. É só pensarem que o simples facto de poderem ligar tudo e todos vai possibilitar, vai criar mecanismos, e eu estou de acordo com o Filipe, em que se calhar os sistemas de segurança vão ter que se ajustar. A metodologia se calhar é a mesma, mas vão ter que se ajustar. Se pensarem, por exemplo, que penduraram um casaco num bengaleiro e a partir desse momento alguém sabe que vocês estão em casa porque alguém leu um peso, leu uma posição de um bengaleiro em casa, se calhar isso faz-vos pensar para, por exemplo, o vosso caixote em casa que tem determinado lixo, vai fazer um pedido a alguém. Se pensarem que hoje em dia já acontece com uma facilidade do frigorífico, que o seu estoque em relação a leite fez um pedido ao supermercado que não é nada, ou seja, vamos ligar tudo mais rápido, mas vamos ligar tudo. Ao ligar tudo, vamos criar frentes que agora não temos. Agora sabemos que o que temos ligado, temos a televisão, temos o computador e se calhar pouco mais temos que isso, que tudo passa por um router, tudo passa por um modulador, coisas deste género. Ao passo que, mesmo com a estrutura do 5G, o que vamos ter é, vamos ligar tudo. E se vamos ligar tudo, obrigatoriamente vamos ter muitos dados para ler, vamos ter muitos pontos de falha, muitos pontos de reação. Eu só queria dar aqui um ajuste àquilo que o Filipe disse, é que as empresas não vão ter horas para reagir, vão ter que reagir em minutos. As estruturas vão ter que reagir em minutos. Porque neste momento, e eu estou completamente de acordo com aquilo que ele disse, há muitas empresas que são atacadas e não sabem, e se calhar são felizes,
Mas queríamos ignorância é uma evitar benção. Porque o 5G vai trazer isso, vai trazer muita velocidade, evidentemente que essa é a grande mais-valia, e a grande mais-valia é a questão da rapidez, ou seja, a reação à velocidade, porque não basta eu dizer que o 5G vai-me trazer velocidades loucas, é a própria reação que no mundo tecnológico toda a gente sabe, pelo menos algumas pessoas sabem, a questão da latência, algo que vai ser muito diferente em relação ao 5G, que é a velocidade de reação, ou seja, eu dou um comando, a velocidade de reação sobre uma determinada informação vai ser muito mais rápida. Mas eu não queria me alongar nesta parte Podemos tecnológica. ficar aqui mais uma hora. À vontade. Mais uma hora a falar sobre isto, que 5G tem alguns conhecimentos, mas também não. Tem que ter algum cuidado, porque neste momento ainda é um assunto que ainda está um pouco em ambiente reservado, pelo menos para o meu lado. Está bem? Sandra. Já que estão muitos alunos a assistir, que conselhos dariam ou recomendações para um utilizador normal? Que cuidados deve ter na sua utilização normal dos web browsers, das aplicações, tudo isso? Então posso eu já começar. Portanto, há uma coisa muito simples, que devem ter sempre atenção, e isto é um chavão que hoje em dia ainda é o que todos temos pensado, que ninguém dá nada a ninguém. Ninguém vos dá uma viagem, apesar de vos terem colocado no caminho, que tiveram umas férias excepcionais, fizeram uma visita excepcional a um restaurante, venha cá que nós temos isto, ninguém dá nada a ninguém de mão beijada ou utilizando um canal digital. Ninguém fornece isso. Não custa nada quem está a utilizar canais digitais, verificar os endereços, os domínios de utilização, não custa nada olhar quem está a aceder a um home banking, verificar se no meio de um endereço não aparece aí um domínio estranho ao mundo PT, não custa nada antes de, e isto é algo que para o comum do utilizador às vezes não é fácil, mas não custa nada verificar se o computador tem as atualizações feitas, ou seja, há aqui um conjunto pequenino de observações, e eu chamaria observações, que o comum dos utilizadores tem que olhar, tem que perceber, porque no meio de algo familiar, no meio de algo que faz todos os dias, aparece um link com algo para executar, porque daí que o utilizador em si, antes do executar, tem que saber de onde é que isto veio, porque é que isto aqui me apareceu desta maneira. E fazendo isto, eu diria que muitas das situações difíceis e muitas das situações do nosso dia-a-dia são salvaguardadas, com coisas simples, porque cada vez mais a inteligência agarrada a este tipo de ameaças cada vez é maior, cada vez é mais bem feita. Eu chamaria mais bem feita. Como é mais bem feita, temos de ter um bocadinho mais cuidado. Não custa nada olhar para estes pequeninos pormenores de um endereço, um domínio, e o domínio é se eu acedo à Caixa de Depósitos, se eu acedo a um banco, se eu acedo... Perceberes que não... Isto é a construção deste tipo de informação é comum, é conhecida, portanto não é nada obscuro. Portanto, se alguém está a pedir alguma coisa obscura, é desconfiar e não avançar para a frente. Está bem? Ok. Eu julgo que, desculpa só meter mais um bocadinho a colher, mas eu julgo que haveria de haver um bocadinho mais a cultura de ensinar as pessoas relativamente ao que é que são certificados, o que é um site certificado, porque efetivamente isso não está inerente à nossa cultura a nível de web browsers e coisas do género, não é? Não é só isso. Deixa-me só dizer outra questão. A questão dos certificados já é outra realidade. Outra realidade é para que é que servem os certificados? Porque a maior parte das vezes o meu site tem certificados, mas a maior parte das pessoas nem sabe para que é que aquilo serve. Exato. Eu vou utilizar um certificado, mas para quê? Qual é o conceito? Qual é a mais-valia de segurança que eu tenho para aceder àquela informação certificada?
Ou seja, além da utilização, perceber o porquê daquela utilização. Porquê? Porquê é que eu vou utilizar isso? Porquê é que eu hei de utilizar, eu quando estou a aceder ou quando estou a assinar um documento, porquê é que eu hei de utilizar um certificado válido para aquela atividade? Ou seja, e percebendo o porquê, já eu também portanto, consigo de alguma forma me precaver e aí, no teu caso, Alexandre, quando tiveres a definir a arquitetura para um futuro teu cliente, dizer que, olha, eu sugiro que no seu site utilize o certificado e não basta só o certificado, é preciso também lhe dizer qual é a certificação que queres que seja associado, porque se fizeres um certificado de 64, qualquer pessoa aí na internet consegue-se passar por cima disso com abrir e fechar de olhos. Mas pronto, há depois todas estas questões, é mais um tema para o Ricardo tratar, a questão dos certificados nas estruturas de segurança, importante, bastante importante, evidentemente que é bastante importante, e apesar aqui de um bocadinho da brincadeira, hoje em dia já se está a ter uma outra cultura de acesso à informação certificada, com certificados válidos, entidades confiáveis, e vamos entrar outra vez na nossa roda de entidades que nós podemos confiar, mas temos sempre aqui esta ou aquela situação de validação, mais não sei. Está bem? Exato. Eu não posso falar sempre, senão o Filipe mata-me qualquer dia. 30 segundos. Pedia Wilson e Filipe em 30 segundos cada um, se faz favor. Rapidamente. As pessoas estão todas a dizer que ficavam cá todas muito mais tempo, mas eu não quero ocupar-vos a vocês também muito mais, mas cada um em 30 segundos alguns conceitos que possam dar e pegar neste Eu vou só introduzir um conceito novo e que há bocadinho, não é novo, o João Simão referiu, que, portanto, os atacantes, digamos, têm capacidade, são muito mais inteligentes nesta altura. Não se esqueçam que o aparecimento do machine learning, do AI, portanto, do artificial intelligence, de todas essas componentes, está para nós utilizarmos, mas também está para eles utilizarem. E eles utilizam-no melhor, porque são mais focados, nós utilizamos numa ótica mais generalista. E, portanto, temos que ter atenção a isso. Portanto, essa situação é muito, muito importante e lá está, nós também termos essa capacidade para analisar os dados que estamos a recolher é ótimo, porque conseguimos de uma forma mais rápida também poder responder ou pelo menos identificar aquilo que está a acontecer e termos a visibilidade sobre o que é que está a acontecer na nossa infraestrutura, aplicações, rede, por aí fora. Agora, há um outro ponto que, portanto, esta situação dos certificados, tipicamente é um facto, os certificados são fundamentais, mas teve que ser quase os browsers a obrigarem, ou pelo menos a alertarem que os sites não têm certificado para que as pessoas começassem a ter um bocadinho de noção e perceber, porque é que aquilo está a aparecer? Agora é uma chatice, aquilo aparece lá, aquela coisa com encarnadinho, o site não é seguro, e porque se não fosse isso, muito provavelmente a grande maioria das pessoas, desculpe o termo, mas mesmo assim, estavam-se a borrifar para que tivesse um certificado válido, que conhecessem o endereço, e todas essas tarefas que são quase obrigatórias para garantir que estamos mais seguros, ou potencialmente mais seguros, porque segurança a 100% não existe, como todos sabemos. E teve que ser um bocado portanto, os fabricantes dos browsers a começarem a colocar a introduzir estes avisos para que as pessoas tivessem um bocadinho mais de atenção. E eu acho que em muitas situações da segurança, da cibersegurança, infelizmente vai ter que ser assim, com obrigações, com regras. O RGPD é um exemplo para isso, para a ótica da privacidade, um conjunto de regras de muitas coisas que foram obrigatórias introduzir e as entidades tiveram que introduzir. Na cibersegurança eu acho que vai acontecer o mesmo. Não para tudo, há referenciais, o Wilson já falou há bocadinho bem 27001, há muitas entidades que já o têm, mas muitas delas têm-no para inglês ver, isto é, cumprem um bocadinho os processos e os procedimentos que são obrigatórios, na altura da certificação revêem tudo para estar tudo bonitinho para o auditor ir e depois durante o resto do ano não fazem as coisas. E isso é bonito, é marketing, mas não funciona para a cibersegurança. Desculpem lá ter sido tão direto, mas é uma realidade.
Estou de acordo. Eu acho que é um caminho que se tem que fazer entre os profissionais da cibersegurança e os cidadãos. É um caminho que vai ter que ser feito. Vamos ter que conseguir, enquanto profissionais, deslindar um pouco a nossa linguagem para que o cidadão perceba, e o cidadão vai ter que aprender a viver com esta realidade e com esta transformação. É um caminho que as duas partes vão ter que fazer, não o vejo de outra forma. Portanto, daí a sensibilização, daí nós tentarmos chegar às pessoas com outro tipo de linguagem, com outro tipo de apelativos, e a própria tecnologia, portanto, como com o exemplo que o Filipe já disse, com a introdução dos browsers ou a obrigatoriedade, é um caminho que vai ter que ser feito, porque senão não vamos conseguir chegar de outra forma. É um conselho que eu dou aos meus miúdos, façam como se estivessem na rua. Portanto, se vocês vão na rua, não vão mostrar as fotografias a toda a gente, ninguém vos vai oferecer uma viagem ao Algarve, não vai acontecer. Portanto, a atitude é desconfiar, é simples, desconfiar. Muito bem. Caríssimos, 1h03 e passou rapidíssimo. Queria agradecer, queria pegar, e antes de agradecer no final, queria pegar num tópico que todos vocês disseram, que é formar os utilizadores, formar as pessoas, formar as estruturas. Por isso, temos o curso de CTs de cibersegurança e redes de computadores no Instituto Piaget aberto, inscrições para o próximo ano letivo. Tenho que aproveitar a fazer marketing, estamos neste momento, já que o Wilson falou em marketing, eu lembrei-me logo deste tema, por isso, não só estes como outros. Fora de brincadeiras, temos tentado abordar alguns destes temas e neste caso o Wilson e o Filipe enquanto professores da estrutura, mas exatamente para trazermos aquilo que devam ser estas dinâmicas, e é bom para a Alexandra e os colegas do curso e também de Engenharia Informática e os de Programação, no qual têm algumas unidades curriculares em comum, falarem destes temas, abordar estes temas, porque não são estanques. O que era há 6 anos atrás ou o que era há 3 não é o mesmo que é agora. Agradecer-vos mais uma vez, João, um agradecimento especial. Obrigado. De tantos anos a trabalharmos juntos, agora menos afastados, mas esperamos que em breve possa fazer companhia aqui ao Wilson e ao Filipe, a ver se no terceiro ano vamos conseguir que esteja presente. Filipe, mais uma vez, agradeço a disponibilidade e, como sempre, coordenador. O Wilson, como sempre, também obrigado pela disponibilidade e terás também noutros temas mais à frente. Alexandra, foi um gosto moderar contigo. Para hoje. Obrigada. Muito obrigado. Semana, obrigado. Felicidades, Alexandra. Corra tudo bem. Obrigada, igualmente. João Filipe, um abraço. Obrigado a todos. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Resto de bom feriado. São mais 2 horitas, não é? Tudo a correr bem com todos, com saúde, que isso é importante nesta altura. Obrigado, igualmente. Um abraço para vocês. Um abraço.